Olá, querido, a paz do Senhor para você que está agora assistindo a nossa primeira aula da EBD Online do trimestre do ano de 2025. Tá? Nesse trimestre, nós vamos estar estudando uma das matérias da teologia que nós chamamos de apologética, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Essa revista é uma revista muito interessante. O autor dela é um grande teólogo brasileiro chamado pastor Ezequias Soares. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da biografia deste autor, você entra agora aqui, na verdade, no final da aula, né? Você entra lá no nosso Instagram oficial do canal EBD Online, tá bom? O link vai estar aqui na descrição deste nosso vídeo. Lá você vai ter um pequeno vídeo falando um pouco da biografia deste autor, deste grande teólogo que nós temos da Assembleia de Deus. As revistas da CPAD, a qual nós estamos utilizando para esse trimestre agora de 2025, elas são baseadas em 13 lições. Então nós vamos estudar a primeira lição, certo? E aí durante 3 meses, janeiro, fevereiro até março, nós estaremos estudando essas 13 lições que são baseadas neste tema sobre a questão das heresias, tá certo? E o nosso intuito aqui do nosso canal não é trazer uma aula para você concernente a tudo aquilo que a revista apresenta. Isso você vai estudar na sua igreja, na sua sala de aula, justamente com o seu professor, o seu pastor, ou o irmão, ou o obreiro que o pastor lhe indicar. O nosso intuito é trazer subsídio, ou seja, trazermos uma visão além daquilo que a revista apresenta, para que você possa implementar nas suas aulas ou também no seu estudo. Você que é aluno aí, que precisa e deve estudar as revistas, ler. É importante você ler a revista na sua casa e quando chegar na igreja você tirar as dúvidas que você vai ter durante a leitura da lição, tá bom? Então você vai ter aqui um subsídio, algumas dicas de alguma literatura, algumas coisas que a revista não apresenta, outras que a revista apresenta, mas que há uma interpretação para você conseguir levar para a sua sala de aula, tá certo? A primeira lição ela tem por tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O autor aqui ele vai basear mais ou menos o seu argumento em 3 textos. Ele vai utilizar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versos de 28 até 31. Vai utilizar a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo 15 e 16. E a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de 1 até o 3. Esses 3 textos estão sustentando a base daquilo que o autor está querendo apresentar. Eu chamo que são as 3 tríades da lição de número 1, certo? Então o autor ele vai estudar, ele vai basear toda a sua lição, os 3 pontos da lição, em cima desses 3 passagens, dessas 3 passagens bíblicas, de Atos, de 1 de Pedro e de 2 de Pedro. Tanto Pedro, a 2 de Pedro, como a de Judas, são praticamente unidas no seu arcabouço de argumento. Pedro está pregando para uma igreja, está ensinando uma igreja onde ela está em Roma, como acredita a grande maioria dos pensadores. Essa igreja que está em Roma, que necessita se afastar desses falsos mestres, desses falsos profetas, que estão induzindo a igreja a perder o sentido da sua sã doutrina. É a mesma luta que Paulo tem lá em Coríntio também sobre a questão da sã doutrina. Judas ele vai entrar nessa mesma temática, exortando também os irmãos para que eles possam entender que a nossa salvação é a segurança da fé em Cristo. Porém, existem muitas pessoas que estão embaraçadas com essas falsas doutrinas. Aí Judas vai falar até de alguns exemplos, como a questão de Sodoma e Gomorra, por causa das suas práticas erradas. Então, por aí vai. Ele fala dos anjos que perderam também a sua magnitude, aqueles anjos que caíram. Então, Judas ele vai falar sobre a questão de nós estarmos sempre entendendo e preparado para compreender qual é a nossa doutrina, para não cairmos em falso vento de falsas doutrinas. Então, o pastor Ezequias ele vai trabalhar muito em cima desses textos, e é interessante que você que é aluno, no caso, você que é professor, peça para que seus alunos leiam a leitura diária,
aonde o pastor colocou alguns versículos, algumas passagens que dá algumas indicações acerca dessas falsas doutrinas. Por exemplo, na segunda-feira, você vai ler Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Fala do cuidado para não ser enganado pela aparência. Na terça-feira você vai ler 1 de Coríntios 11, verso de número 19. Vai falar sobre as heresias podem ser internas, causando divisão na igreja. Então, cada leitura diária que o autor repassa é uma forma de você conhecer a temática da apologética. Então, essa primeira lição vai nos apresentar o que seria apologética. Depois, na segunda lição, terceira lição, a gente vai conseguir entrar acerca daquilo que é verdadeiramente as falsas doutrinas, que estão com roupagem novas, mas com os mesmos argumentos. Como nós já falamos aqui, a leitura em classe é baseada nesses três textos, como eu já falei, o texto de Atos, o texto de 1 de Pedro e 2 de Pedro. Mas eu acho uma coisa interessante, que me chamou muito a atenção, é na introdução da lição. Eu não vou ler aqui, mas você está com a sua revista aí. Na introdução, o autor ele diz o seguinte: as heresias são, presta atenção, crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Vai ter um ponto aqui, na verdade o ponto de número 3 da lição, que ele vai falar sobre o que são as heresias, mas aqui é interessante porque o autor ele dá essas duas características de como você discernir o que seria uma heresia. Na verdade, discernir uma seita. Então, toda seita ela é contrária àquilo que o princípio das escrituras nos ensina. Então ele vai falar de dois tipos. Por exemplo, ele fala da primeira característica, ele fala de crenças. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles não acreditam na pessoa do Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, mas que não é uma pessoa. Então eles não acreditam na Santíssima Trindade. Ao mesmo tempo, eles também não acreditam que Jesus é Deus. Então, eles negam a divindade de Cristo. Então, por negar tanto a pessoa do Espírito Santo como a divindade de Cristo, os testemunhos de Jeová são considerados uma seita. Então, eles estão baseados debaixo de heresias. Da mesma forma, nós temos aqui o catolicismo apostólico romano, que é a igreja mais vulgarmente chamada de igreja católica. Eles pregam uma doutrina que é contrária àquilo que as escrituras nos ensinam. Eles pregam sobre o purgatório, a crença que eles têm, a crença do purgatório, aonde a alma de uma pessoa vai para o purgatório para poder passar por um momento ali, vamos supor, de purificação, e o seu ente querido paga a igreja para fazer uma missa, e por aí vai, e aí entra a questão do purgatório. E eles também têm a crença em santos, em imagem. Você vê muito por aí cidades que têm santos como padroeiro, né, pessoas que são devotas, e eles tentam negar, eles dizem que não adoram santos, né, eles dizem que só reverenciam os homens de Deus, as mulheres de Deus, mas eles adoram a Jesus. Agora eu pergunto para você, o que existe mais hoje no Brasil? São cidades onde levam Jesus como padroeiro ou cidade onde leva santos como padroeiro? Então vocês podem perceber que as maiores festividades da Igreja Católica está baseada nos santos e não baseada em Jesus. Então por isso há uma adoração ao santo. É tanto que eles aceitam que você seja devoto. Vá diante de uma estátua, se ajoelhe, peça aquela estátua, né? E aí nós sabemos que o Salmo 115 vai nos dizer que essas imagens não têm poder para nada. Mas é uma crença católica que é contrária também às Sagradas Escrituras. Nós temos o Mormon, os Mormons são esse grupo que andam na rua, entre aspas, evangelizando. Os Mormons, eles acreditam que o Alan Smith, que foi o fundador dos Mormons, ele recebeu de um anjo chamado Moroni um novo evangelho. Você pode ver até no YouTube, aí vai aparecer algumas propagandas no seguinte: olha, esse é o novo evangelho de Jesus Cristo. Não existe nada novo. As escrituras estão fechadas. A Bíblia diz que se vier alguma coisa além daquilo que está na palavra, que seja considerado anátema.
né? Paulo vai dizer que ainda que viesse um anjo vos pregar um outro evangelho, esse outro evangelho seja considerado anátema, ou seja, maldição. Então, essa crença de um novo evangelho não existe. O evangelho verdadeiro é o que está nas Sagradas Escrituras, neste livro que está selado completamente, tá? E nós temos também a questão do espiritismo, que acredita na reencarnação. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, então não existe uma reencarnação. E nós temos também aqui, eu coloquei aqui o evangelho progressista, que é aquele evangelho que é pregado hoje em dia, onde as pessoas falam do amor de Deus e não falam da justiça desse Deus que é amor. Nós vamos também comentar nesta lição de hoje. Então, aqui são as crenças, tá? O autor fala também sobre prática, isso na introdução. Ele diz que as crenças são crenças e práticas. O que são as práticas? Eu coloquei aqui que existem muitas práticas, como por exemplo, eu já falei, a Igreja Católica ela adora santos, ela tem Maria como sendo a mãe de Deus, então a prática da Igreja Católica é a adoração aos santos. As religiões de matriz africana, elas têm rituais místicos, né? Então isso são práticas. Nós temos práticas pagãs dentro da igreja, como por exemplo, existe as pessoas que dizem, eu sou profeta da mata, eu sou profeta não sei da onde, prática pagã. Pessoas que dizem que falaram com o anjo, fazem culto aos anjos. Paulo rebate isso lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, 2 e 3. Paulo está rebatendo esse agnosticismo, essa prática mística de querer fazer culto aos anjos. A Bíblia não aceita culto aos anjos, certo? Até mesmo quando João, lá em Apocalipse, viu um anjo, quando ele foi se ajoelhar, o anjo mandou ele se levantar, porque o anjo não aceita adoração. Então nós temos essas práticas pagãs que estão dentro da igreja. Nós temos também a questão dos mistérios dentro de um monte. Vocês podem ver aí em live algumas pessoas no monte em cima de árvore, pessoas correndo, aquela loucura toda que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Nós temos também a consagração de utensílio, ou seja, leve esse lenço para casa, porque o lenço de Paulo curou, então esse lenço também vai te curar, certo? Daqui a pouco vão estar vendendo foto da sombra, porque a sombra de Pedro também curou. Então, isso daí não existe, tá? Rosa ungida, caneta ungida, essas coisas não existem. O que nos faz ter a fé, ou na verdade o que nos faz recebermos a cura é a fé em Cristo através da palavra e não de utensílio consagrado, certo? E nós temos também alguns líderes, ou na verdade alguns pastores que cobram para orar pelas pessoas. Então, isso são práticas pagãs. Eu falo pagãs porque são contrárias às Sagradas Escrituras. Então, para você conseguir discernir uma heresia, você precisa entender isso. Essas heresias, elas são baseadas em crenças e práticas que são contrárias às Sagradas Escrituras. Então, quando você conhece a Bíblia Sagrada, você corre menos risco de cair em uma dessas falsas heresias. Eu falo menos risco porque existem algumas heresias e algumas seitas que trabalham muito bem fantasiado. Essa é a temática da revista, muito bem fantasiado a ponto de nós passarmos a acreditar naquilo que essas seitas estão pregando, tá? Mas com o exame das Sagradas Escrituras e com a sua fé firmada em Cristo, e você estando frequentando a sua congregação, chamada Congregação dos Santos, aí você vai conseguir se sair dessas práticas que podem ser muito ruins para a sua vida espiritual, tá? O primeiro ponto da lição, as ameaças dos lobos ferozes. Aqui o autor ele vai basear esse primeiro ponto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o verso de número 28 até o verso de número 31. Isso é interessante porque nesta passagem aqui, ele vai falar sobre a questão dos cuidados pastorais, ponto 1, ponto 2, depois da minha partida, e ponto 3, a origem dos falsos mestres. O cuidado pastoral, isso é interessante porque eu acredito que todo pastor ele precisa ter a consciência de qual é o seu papel. Infelizmente, hoje em dia estão mudando aquilo que a Bíblia nos ensina. Existem muitos pastores que estão preocupados em construir megatemplos, estão preocupados em arrecadar muito dinheiro, estão preocupados
em realizar megas eventos, mas não têm preocupação de ensinar a igreja dentro da verdade do Evangelho. Você pode perceber pela falta de conhecimento das Escrituras nos cultos de ensinamento. Hoje, na verdade, só mantém culto de ensinamento, nós chamamos de culto de doutrina, praticamente somente as Assembleias de Deus, no sentido raiz, como vamos dizer assim. Aquela Assembleia de Deus clássica mesmo, elas ainda mantêm o que nós chamamos de culto de ensinamento, ou culto de doutrina. Mas, infelizmente, muitos desses líderes não têm nenhuma preocupação em estudar, em fazer um curso teológico, em comprar literatura para poder estudar e ler, pesquisar. Então, existe um vasto caminho aonde um líder pode conseguir se preparar para cuidar da sua ovelha. Mas, infelizmente, esses líderes não querem. E isso é tão verdade porque nós conseguimos ver que existem muitas igrejas grandes que, em cima do altar dessas igrejas, quem está pregando são pessoas que não têm preparo nenhum. São pessoas que inventam profecias, são pessoas que dizem que são profetas, são pessoas que trabalham com misticismo, são pessoas que trabalham com engano. E, infelizmente, este pastor que está colocando esta pessoa em cima do altar, lhe dando a oportunidade para ministrar para a igreja, na verdade, não prega nada a não ser o engano. Esse pastor está demonstrando que ele não tem conhecimento bíblico e não tem preparo bíblico para conseguir pastorear uma igreja. Porque pastorear uma igreja não é somente deixar ela grande, deixar ela com um templo enorme. Herodes conseguiu fazer isso. Herodes fez um templo enorme, onde todos os judeus olhavam para o templo e diziam: veja, magnífico é esse templo. Jesus olha e diz: não ficará pedra sobre pedra, mas eu edificarei um templo em vós, que nunca será derrubado. Então veja que para construir templo até Herodes constrói. Para fazer megas eventos, César Augusto também fez um mega evento, como a Bíblia própria vai dizer na questão de fazer um censo entre todos os habitantes de Jerusalém. Agora, sustentar e ensinar a palavra, somente Jesus teve essa capacidade e nos dá essa oportunidade. Em Salmo de número 23, versículo de número 2, a parte B do versículo, o texto diz o seguinte: e ele me faz deitar em pastos verdejantes. Essa expressão pastos verdejantes, o salmista está falando sobre a questão do ensino. Quando nós falamos de pastos, nós falamos de ensino, nós falamos de palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, precisamente o versículo de número 4, e eu preciso ler esse texto aqui para os irmãos, porque é um texto muito revelador, e nós estamos falando sobre o preparo de um líder para poder cuidar da sua igreja. O capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos, precisamente o verso de número 4, nós vamos encontrar aqui nas Sagradas Escrituras a seguinte passagem nos informando da seguinte forma. Atos 6,4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui são os presbíteros da primeira igreja primitiva, né, igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, onde eles entendem que precisam separar diáconos para que possam servir a igreja, no sentido de servir as viúvas, no sentido de ajudar no auxílio da igreja para que eles possam diminuir os seus fardos e o tempo que eles têm de sobra não seja um tempo para eles poder passear, para eles poder andar com a família. Não, o tempo de sobra deles era para se dedicar à leitura e ao ensino da palavra. Então, os presbíteros, que eram os apóstolos daquela época, já entendiam que o preparo de um líder necessita ser urgente para cuidar da sua igreja. É interessante também que em 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo número 18, uma palavra muito conhecida, Pedro vai dizer o seguinte: antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento da graça e do conhecimento tem que estar junto, é uma métrica, tem que estar em unidade. Tem pessoas que crescem na graça e perdem o conhecimento, outras crescem no conhecimento e perdem a graça, tem que haver um equilíbrio. E nesses últimos dias, infelizmente, esse equilíbrio tem mudado mais para o lado da graça e deixado o conhecimento de lado, mas a escola bíblica está para nos dar essa oportunidade de equilibrar a graça com o conhecimento. Então, a primeira parte, ele fala sobre a questão que os pastores precisam estar aptos
para poder cuidar da sua igreja. Segundo ponto da primeira parte, depois da minha partida. Aqui ele está ainda falando sobre Atos dos Apóstolos, que é o capítulo de número 20, o verso de número 29, quando o autor, que na verdade aqui é Lucas, está falando sobre o desenvolvimento da igreja primitiva, e ele diz que, dentro desse contexto daqui do que a passagem pode nos apresentar, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos velozes que não pouparão o rebanho. Paulo ele está embarcando e antes dele viajar, antes dele sair, a continuidade da sua viagem missionária, ele tem um cuidado de falar com aquela igreja para que aquela igreja possa ter noção de que no meio deles vão se levantar falsos profetas. E Paulo utiliza dizendo que na sua partida haveria surgir falsos profetas. E esses falsos profetas, inevitavelmente, eles iriam trazer para dentro da igreja uma falsa doutrina a ponto de tirar a igreja do contexto santo, sagrado, daquilo que a igreja deveria ser. É interessante porque na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 3, nós vamos ter uma exortação acerca desses falsos mestres, e Paulo chama eles de inimigos da cruz de Cristo, ou seja, inimigos do Evangelho, inimigos da verdade, inimigos daquilo que o Evangelho nos proporciona. O que nós temos hoje são esse tipo de pessoas que se vestem de crente, de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores, que pregam a verdade que não existe, roupando esta verdade como se fosse o Evangelho. Aí eu volto para falar sobre a questão do Evangelho progressista, como nós temos hoje a livre graça, como nós entendemos antigamente, hoje é o Evangelho progressista, aonde o amor de Deus é maior do que tudo. Deus ele é inclusivo, Deus aceita todo mundo, Deus ama todo mundo, sim. Só que eles utilizam-se do texto de João 3,16, que é um texto muito conhecido, que fala sobre o amor de Deus, uma passagem onde Jesus está conversando com Nicodemos, e ele fala do amor de Deus, mas é interessante porque o texto diz a seguinte forma: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora vem o verso de número 18, continuando o versículo 16, verso número 18. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então, entenda que o amor de Deus, ele é tanto um amor de aceitação como um amor de julgamento. Jesus disse certa feita: não temei ao homem que só tem capacidade de matar o corpo e não fazer nada com a alma. Temei mais a Deus que tem capacidade de fazer algo com o corpo e também lançar a alma do homem ao inferno. Então Jesus está dando a indicativa de que o julgamento, quem vai julgar todas as nações, nós sabemos que é o próprio Deus. Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, se não me falha a memória, eu preciso olhar aqui para não estar falando errado para os irmãos. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Porquanto importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no meio do seu corpo. Então, existe um tribunal onde todos vão passar por ele. Eu te pergunto, se o amor de Deus é aceitável em todos, em qualquer circunstância, não havendo nenhum tipo de condenação, então para que vai servir o tribunal de Cristo? Para que vai servir o tribunal de Cristo se o amor de Deus, pregado por esse tipo de evangelho progressista, desses pastores progressistas, que são voltados mais para o lado da esquerda no campo político,
Para que vai servir esse tribunal de Cristo, se não existe nenhum pecado que possa ser condenável ao homem? Então, nós precisamos entender que no meio de vós, como diz o autor aqui, o próprio Paulo, no meio de vós vai surgir lobo devoradores. Romanos capítulo de número 16, é interessante essa passagem de Paulo, que Paulo escreve aos Romanos, aí nós estamos falando do Novo Testamento, depois do livro de Atos dos Apóstolos, aí vem a primeira carta que é escrita e assinada pelo próprio Paulo, e o último versículo desta carta, ou o último capítulo desta carta, capítulo de número 16, o verso de número 17 e 18, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que nos noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendemos. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suas palavras lisonjas e enganam o coração dos incautos. Veja que Paulo está dizendo que esses que praticam ou que ensinam essas falsas doutrinas dizem que eles são mestres do seu próprio ventre, ou seja, só fala aquilo que agrada a eles. É tanto que no meio deste evangelho progressista, eu estou falando e vou falar bastante sobre isso, existe um grupo de pessoas que infelizmente foram grandes pastores na história da teologia brasileira. Esses camaradas hoje acredita-se que a Bíblia Sagrada não é mais a palavra de Deus. Ela precisa passar por uma revisão. O autor vai falar isso aqui também, quando você lê aí, o Ezequiel Soares também vai falar sobre isso, lá no ponto 3 da revista, ele fala sobre essa questão de passar por revisões. Acredita-se que a Bíblia precisa passar por revisão, certo? Existe algum outro grupo que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém fragmentos da palavra de Deus. Ou seja, só vale aquilo que Jesus falou, aquilo que Paulo falou, aquilo que Pedro falou, aquilo que Judas falou, aquilo que Tiago falou, que o Antigo Testamento, nada disso vale, a não ser somente o que Jesus falou. E esse tipo de interpretação é completamente errada aquilo que as Escrituras diz, porque Paulo, em 2 de Timóteo, capítulo de número 3, é preciso nós lermos aqui esta passagem, Paulo escrevendo a carta a Timóteo, capítulo de número 3, e é muito conhecido, o verso de número 16, Paulo vai rebater esse tipo de pregação desse evangelho progressista, e Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É por isso que esses líderes aí, que acreditam na atualização das escrituras, eles querem isso porque muita coisa que a Bíblia fala que é verdade, eles não aceitam. Então Paulo chama esses camaradas de mestre do seu próprio ventre. E qual é a orientação de Paulo para nós? Se afaste deles. Se afaste deles. Não assistam mais vídeo deles. Não sigam mais eles na rede social. Não frequente ambiente onde esse tipo de pessoas está. E não somente os mestres do próprio ventre, mas também aqueles que são discípulos deles. Então, se você conhece alguém assim, que é contrário às escrituras, que é contrária à igreja como instituição, se afaste dessa pessoa, porque essa pessoa não vai te fazer bem espiritualmente. 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3, aqui eu estou te dando subsídio para você estudar ou para você colocar na sua aula da escola bíblica, que nós estamos ainda sobre as ameaças dos lobos ferozes na parte 2, quando o autor fala sobre depois da minha partida. Aqui nós estamos falando sobre os mestres, os falsos mestres. Aí nós temos aqui 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3 e 4. Olha o que Paulo vai dizer. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, criando comichões nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que tem de pessoas que estão vivendo enganado,
dizendo que aprenderam agora a verdade do Evangelho, através de alguns mestres de internet, que dizem que a tradução das Escrituras está errada, porque o termo original não está correto, porque não existe um original de verdade, mas tudo é cópia da cópia, então cópia da cópia não serve para nada. É interessante que este camarada, ele tem mais conhecimento do que uma sociedade bíblica do Brasil, que tem inúmeros cientistas, inúmeros pastores, inúmeros teólogos que estudam o termo original, tanto arcaico como o termo original, nós estamos falando do grego arcaico como o grego atual, para trazermos uma tradução concernente àquilo que está dentro da verdade. Esse camarada parece que descobriu o Brasil hoje. E tem muita gente caindo nessas falsas doutrinas, nessas falácias que Paulo chama de fábulas, porque não tem nada a ver com a verdade do Evangelho, mas essas pessoas só caem, infelizmente, porque não conseguem estar firme com Cristo, não conseguem congregar, não frequentam o culto de ensinamento e não frequentam a escola bíblica. Por isso que esse tipo de pessoas cai nessas falsas doutrinas. Então, não são falsas doutrinas de outra religião, são falsas doutrinas de pessoas que frequentavam a nossa parte, que era parte do nosso evangelho, fazia parte daquilo que Cristo nos ensinou. Então, são pessoas de entre nós. Paulo já dizia isso. Quando eu partir, vai se levantar. Não se levanta agora porque eu estou no meio de vós. Porque se ele se levantar, eu vou lá e rebato eles, eu vou lá e refuto ele. É isso que Paulo estava dizendo. Então, você que é líder, que está me ouvindo agora, você precisa ter essa segurança, a tua igreja precisa ter essa segurança de olhar para você como líder que tem conhecimento da verdade, que saiba manejar bem a verdade, a espada da verdade. E o ponto 3, falando sobre as origens dos falsos mestres, aqui vai bater muito aquilo que eu falei sobre crença e prática, é que o autor vai falar sobre isso, então a gente vai passar já para o ponto de número 2 aqui da revista. O ponto 2, o que é a apologética? O autor aqui ele vai falar um pouco sobre o que seria a apologética, no seu sentido literal, na verdade, no sentido da sua palavra, apologética, que é defesa da fé. Mas é interessante porque, infelizmente, esta doutrina, esse estudo, ele não é mais, vamos dizer assim, estudado com tanta veemência, com tanta necessidade. Acredito que são poucas pessoas que estão dentro da igreja que gostam de estudar apologética, porque é uma área bem árdua, onde você vai conhecer um pouco das outras religiões e vai rebater essas doutrinas de outras religiões com a verdade do evangelho. Então, é muito escasso hoje nós temos pessoas que estudam apologética. Mas na história da igreja, nós tivemos alguns homens que são considerados pais da igreja, homens que ajudaram a igreja a se desenvolver na questão doutrinária, e muitos desses homens foram grandes apologistas. Por exemplo, nós temos na história Tertuliano, que foi o pioneiro da defesa da liberdade religiosa. Tertuliano, ele introduziu uma expressão chamada liberdade religiosa na sua obra chamada Apologética, ou Apologia, que é ele falando sobre a questão da interpretação das Sagradas Escrituras. Nós temos Agostinho de Hipona, que foi um grande apologista, né, que trouxe o significado do que seria a palavra patrística, os pais da igreja. Nós temos Justino Marte, que foi um dos primeiros apologistas cristãos, juntamente com Orígenes, Clemente de Alexandria, e o autor da Epístola de Diógenes. Nós temos também aqui Tomás de Aquino, que escreveu as famosas 5 vias, formas de provar a existência de Deus, na Suma Teológica, como nós temos hoje, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Então, esses homens e outros foram considerados um grande apóstolo, ou grande, na verdade, não é apóstolo, foram um grande apologista, defensores da palavra. Então, o autor ele vai utilizar dessa expressão. Ele diz que a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou resposta.
o termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão. Aqui ele vai utilizar o que Pedro, agora aqui ele vai falar sobre 1 de Pedro 3,15 e 16, e é interessante, a gente precisa ler esta passagem, porque Pedro ele vai orientar a sua igreja. Pedro não está orientando a pastores aqui, Pedro está orientando a sua igreja para que eles possam estar preparados para combater, 1 de Pedro 3,15, para combater essas falsas doutrinas. Olha o que ele vai dizer. 1 de Pedro, capítulo de número, deixa eu me recordar aqui. Isso. Capítulo número 3, versículo de número 15. 1 de Pedro 3,15. Olha o que ele vai dizer. Antes santificai Cristo como o Senhor de vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Na NVT fala sobre explicar. Responder na NVT é explicar, ou dar razão, explicar sobre a razão da sua fé. Ou seja, vai chegar pessoas que vai rebater aquilo que você acredita. Ah, a Bíblia não é mais fiel, então você vai dar uma palavra dizendo que ela é fiel. Como nós falamos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 16. Ah, Cristo não é Deus. Vai mostrar texto onde fala que Jesus é o próprio Deus, firmando a Santíssima Trindade. Se você quiser claramente, aí eu vou estar indicando alguns livros lá no nosso Instagram, do canal do nosso da EBD Online. Tem alguns livros aqui que falam sobre a Trindade que você pode ler e você pode defender a sua fé sobre isso daí. Ah, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa. Você pode rebater dizendo que o Espírito Santo ele tem sentimento, ele tem ciúme, ele chora. Então, isso vai mostrar para você que é verdade, tá bom? O ponto 2, a defesa que Pedro faz, o autor aqui ele vai agora comentar sobre a segunda epístola de Pedro, na verdade, a primeira epístola de Pedro, e ele vai falar sobre a questão daqueles que tinham argumentos acerca daquilo que Pedro estava falando. Por exemplo, Atos capítulo número 22, versículo de número 1, o autor aqui, o Ezequiel Soares, ele vai falar sobre esta questão, porque Atos capítulo de número 22, veja o que o texto escrito por Lucas vai nos revelar acerca daquilo que Pedro estava também falando. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Aqui está falando sobre a defesa do apóstolo Paulo, quando ele fez acerca da acusação que fizeram contra ele do seu apostolado. Nós temos também Atos 25:16, que é também uma representação, Atos 25:16. Olha o que o texto vai falar. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então, quando Pedro fala que nós precisamos ter noção para explicar acerca da nossa fé, é para defender a nossa própria fé. É que Paulo fez no capítulo 22, é que Paulo fez no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, é que Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 1, versículo 7 ao 16. Então, isso está falando sobre a defesa daquilo que nós acreditamos que é sobre a nossa fé. O verso de número 16 do capítulo 3 de 1 de Pedro, aqui nós estamos no terceiro ponto, porque devemos combater a heresia. Veja o que o autor vai colocar aqui. Para defesa própria, 1 Timóteo 4,16, os cristãos devem estar informados daquilo que vários grupos ensinam e saber a forma de refutar biblicamente para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Ou seja, por que nós precisamos entender as Sagradas Escrituras? Ele está dando algumas razões. Primeira razão, para que nós possamos defender a nossa fé acerca das heresias. Segunda razão, para que nós possamos ajudar na compreensão da nossa fé. Aqui ele vai falar sobre a questão das pessoas quererem crescer naquilo que as Sagradas Escrituras nos ensina.
E depois ele vai continuar dizendo o seguinte: os saduceus e os fariseus, eles eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. A versão da Bíblia NAA traduz por partido. Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões e condena a inovação doutrinária que causa divisão ou dissensão. Aqui está falando sobre 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo número 19, é o texto onde nós falamos sobre a ceia do Senhor, certo? E o terceiro e último ponto aqui da nossa revista, o que são as heresias? Aí o autor vai falar sobre seitas e heresias. A palavra Ares, do Novo Testamento grego, é traduzido como seita e heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristão, pessoas que não conheciam a verdade do Evangelho de Cristo, que se opunham a ela. Isso aqui é interessante porque no princípio, no primórdio da igreja cristã, os nossos irmãos no princípio da fé, eles foram chamados de seita do Nazareno, eles foram chamados muitas das vezes de canibais, porque eles diziam que iriam comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo no ato da ceia. Então, eles foram chamados também sob os hereges do caminho, mas isso era por causa das pessoas que não conheciam a verdade do Evangelho. Depois que a verdade do Evangelho foi explanada, foi explicada, aí tudo passou a se entender corretamente como o Evangelho deveria ser. Então, as seitas heresias, como eu já falei lá no início, são práticas e crenças contrárias àquilo que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar, tá bom? O ponto 2 é interessante, fala o seguinte, ó. Aires, no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional determinado da comunidade. Os saduceus, como ele está falando, os saduceus, os fariseus, eles eram partidos. Terceiro ponto, heresias, que é a segunda de Pedro 2:1. É nessa passagem que os partidos, ou a herês, apresentam o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita. Propriamente dita. No campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, ou seja, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano, a natureza, o pecado, a salvação, a origem, o destino, os anjos, as igrejas, as escrituras. E mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interferência na salvação, pois não existe salvação sem Jesus Cristo. Aqui o autor está falando nessa última parte sobre a questão da intercessão, aí entra a questão do credo lá da Igreja Católica, quando fala que Maria interceda por nós na hora da morte. Existe esse credo lá, né? Essa reza, quando fala que Maria interceda por nós. Até mesmo quem já assistiu aí, tá muito no auge, o Alto da Comparecida, o filme de número 1, né? Sai agora o 2, filme de número 1, ali você vai ver que Chicó ele vai estar sendo julgado ali no purgatório pelo diabo sendo o promotor e Jesus ele é o juiz. E o diabo está falando a verdade, né? Aquilo que Chicó fazia, as mentiras que ele fazia, o que ele cometia. Porque uma coisa é verdade, o diabo nunca vai te acusar com mentiras. Ele faz você mentir para ter subsídio para lhe acusar com verdade diante de Deus. E naquele exato momento, no desespero, Chicó vai e faz esse credo, né? Chama a mãe de Deus para que rogue por ele. E aparece ali a própria mãe de Deus ali no exemplo, né? No exemplo ali, a mãe de Deus. E aí vai interceder por Chicó. Enquanto, na verdade, aqui, como diz o autor, só existe um intercessor, como Paulo vai dizer lá em Timóteo, só existe um intercessor entre Deus e os homens, é chamado Jesus Cristo. A Bíblia também vai dizer que ninguém subiu aos céus, não somente aquele que foi, aquele que desceu. Então só subiu quem desceu. Quem desceu foi o próprio Cristo, mas não uma pessoa subiu ao céu no seu próprio Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, esteve com está sendo apredejado ali, esteve ele ver Jesus na direita de Deus, né? Então não tem mais ninguém do lado de Deus, não tem Maria, não tem José, não tem nenhum santo, somente Jesus está à direita de Deus. Todos os outros que morreram, nenhum ressuscitou, somente Jesus ele é que está vivo no meio de nós, certo? Então as heresias elas estão emboscadas, estão surtidas, estão fantasiadas em cima de argumentos que parecem ser argumento novo, mas na verdade são
argumentos velhos, manchado, certo? Como o autor vai dizer, argumentos que são contrários à Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, contrária à inerrância das Sagradas Escrituras, contrária aos ensinamentos que a Bíblia nos ensina acerca do batismo nas águas, acerca dos dons espirituais. Então, tudo aquilo que é contrário às Sagradas Escrituras se torna uma heresia. E volto a repetir, o que é heresia? É crença e práticas contrárias às Sagradas Escrituras. Nós vamos ler aqui a conclusão desta aula, que diz assim: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos no Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como está na carta lá de Judas, versículo número 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Aí fica uma reflexão para nós. Será que a gente tem a mesma coragem, ousadia de evangelizar, assim como os mormons evangelizam? Assim como os testemunhos de Jeová evangelizam? Certa vez, falando isso com o irmão disse, não, mas a igreja evangeliza. Eu disse, como evangeliza? Uma vez no mês, talvez? 2 vezes ao ano? Essas seitas, elas estão todo dia. E não é qualquer pessoa, não. Eles capacitam pessoas que chamam essas pessoas de missionário para entrar no campo missionário para conseguir evangelizar e trazer aquela doutrina que são doutrina deles, que para nós são heresia. Então, nós precisamos entender sobre isso, tá bom? As perguntas você responde na sua sala de aula, tá certo? Então, a próxima lição é a lição número 2. Somos cristãos, baseado em Atos 15 e 19, tá certo? Você que for conosco até agora, se inscreve aí no nosso canal se não se inscreveu ainda, curte, compartilhe, tá bom? E tenho certeza que você vai se edificar mais ainda e vai para o nosso Instagram oficial e nos segue lá, porque lá tem mais conteúdo específico e dicas também de literatura. Eu estou aqui com um comentário histórico-cultural, onde eu utilizei para trazer um pouco de base daquilo que eu passei para vocês, tá bom?